MA Cult Podcast. A cultura e suas várias formas de manifestação artística emaranhadas num só lugar. Era uma segunda-feira de manhã quando fiz a videochamada do MA Cult Podcast para trocar umas ideias com o artista visual Caco Bogea. Autodidata, se instala principalmente em 3 pedestais de artes, que segundo ele próprio se completam: ilustração, música e a literatura. Influenciado pelas revistas em quadrinho, começa a rabiscar os cadernos da escola desde guri. Na conversa que tivemos, ele revelou que já ganhava um troco vendendo ilustração para os colegas da escola quando adolescente. Muito influenciado pela mãe, o artista visual Caco Bogea estudou escultura e tem passagens pela linguagem musical. Inclusive, até lançou um single. Hoje tem livros lançados e se identifica também como poeta. A gente conversou ainda sobre o assunto principal de sua arte, que é a ilustração digital, e do quão importante é para a própria existência. Mas chega de papo, vamos ouvir o Caco Bogea agora. O início de tudo. Carlos Bogea, eu queria que você começasse falando para a gente como foi esse início, que te levou para as artes visuais. Comecei desenhando muito cedo, comecei com 7 anos. Essa memória é muito fresca, porque eu lembro de pintar nas matérias dos cadernos, né, da escola. E eu observava os cadernos das outras crianças e tinha muitos adesivos, tinha muitas gravuras, e no meu era muito simples, né? E eu queria enfeitar o meu caderno. Então eu lembro de começar por aí, de escolher alguns personagens, né? De desenho animado, de revistinha em quadrinhos, que são mídias que eu sempre consumi. Na época eu consumia muito a revistinha da Turma da Mônica, do Cebolinha, da Luluzinha, do Pica-Pau. Então esses foram os meus primeiros personagens, né? Que eu comecei aí a desenhar. Como é que era a tua relação familiar? Os teus parentes, teus pais, eles olhavam e diziam: olha que legal, vamos incentivá-lo. Ou do tipo, o menino vai procurar estudar, vai procurar pegar um livro de matemática, de física, de português, sei lá. Como é que era essa tua relação? E também, se tu puderes contar, como é que era a tua relação na escola, se também tinha outros colegas que também desenhavam, pintavam. Minha mãe me incentivava muito, né? Até hoje ela me incentiva. Foi, inclusive, ela que me presenteou com o primeiro caderno de desenho, justamente porque eu rabiscava muito, né? Eu rabiscava meus cadernos de ir para a escola, que eu usava na escola, eu rabiscava as paredes, e ela rabiscava com carvão, rabiscava com giz que eu trazia da escola, né? Qualquer lugar eu estava rabiscando. Então ela resolveu me presentear com o meu primeiro caderno de desenho e alguns lápis de cores, né? E ela sempre me incentivou. Essa primeira fase aí da infância. Na escola, a fase dos 7 anos, eu não tinha ali muitos colegas que desenhavam. E chamava muita atenção, né? Porque eu era o único da sala que desenhava. Chamava muita atenção. Diferencial, né? Porque eu conseguia desenhar ali, não perfeitamente, claro, porque eu estava começando, era uma criança, então a gente sabe que o desenho de uma criança, tem aquele seu diferencial, aquela peculiaridade. Para as crianças era o máximo, né? A gente, olhando hoje, percebe que ali tem os seus defeitos, tem os seus problemas, mas para a criança é perfeito. Então chamava atenção, né? Esses desenhos. Quando eu fui ficando mais pro adolescente, eu já senti, né, que na família mesmo, as pessoas me incentivavam, porém, não queriam que eu passasse tanto tempo desenhando. Então eles viam isso como
como algo que não era muito bom, né? Claro que hoje a gente entende que eles estavam querendo o meu bem, mas na época eu não entendia, né? Então eles falavam que você vai desenhar, vai ficar só desenhando, não vai procurar estudar, não vai procurar algo para fazer. Então tem esses dois lados. Por um lado tem o incentivo, mas por outro também tem a preocupação. A preocupação de desenho não é uma profissão, né? Então você precisa fazer alguma coisa, você precisa cursar algo que realmente vai valer a pena e não ficar aí só desenhando, né? Trajetória artística. Tua trajetória, digamos assim, profissional, como foi que começou? Porque hoje tu te encaras como um profissional desenhista, né? Sim, hoje eu trabalho, eu ganho, né, para ilustrar, para desenhar. Só que na época, quando eu comecei a fazer isso muito cedo, eu comecei a comercializar, né, vamos dizer assim, os meus desenhos muito cedo. Eu tinha por volta de 13 para 14 anos, quando eu comecei a desenhar pôsteres, né? De cantores, muitos cantores do rock, né, Nirvana, Avril Lavigne, entre outros, eu desenhava para os meus amigos e de boca em boca os amigos falavam para outras pessoas, né? Então foi assim que eu comecei. Eu já comecei assim, desenhando pôsteres. E aí já ganhava meu dinheiro, R$ 15, 20. E eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu comecei a trabalhar não com desenho, eu trabalhava como aprendiz. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né? Trabalhando com cimento, com gesso, a gente trabalhava com esculturas da igreja, né? Que é aqui eu moro no bairro de Fátima, na igreja aqui do Alto de Fátima, existia na época um projeto para jovens e adolescentes. Eu quis me inscrever, ninguém me obrigou, porque eu queria muito comprar as minhas revistinhas e nem sempre meu pai e minha mãe tinham dinheiro para me dar. Então eu decidi que ia trabalhar para comprar minhas revistas. Então eu decidi entrar nesse projeto com 11 anos de idade, e aí eu comecei. Então, eu sempre trabalhei, né? Eu trabalhei sempre muito cedo. Com 15 anos, eu comecei a desenhar, vamos dizer assim, para essas pessoas, né, que queriam esses pôsteres na adolescência. Essa formação
desse curso que tu fizeste ainda existe? Tu tens contato com eles ainda? Eu não tenho mais contato com nenhuma das pessoas nessa época. Fiquei 4 anos nesse projeto, dos 11 aos 14 anos nesse projeto. Lá eu aprendi a pintar esculturas, né, de gesso e cimento. E lá também eu conheci um pintor que era francês. O nome dele é Philippe Lullier. E lá ele dava algumas aulas para a gente de desenho, de pintura, né, pintura a óleo. E também comecei a desenvolver ali essa minha paixão. Mas não tenho nenhum contato com nenhum deles até hoje. Hoje eu não tenho mais nenhum contato. De todo modo, tu tiveste podemos dizer assim, que tu tiveste uma formação de ilustração, de desenho? Eu sei fazer esculturas, né, através dos moldes de gesso e cimento. Eu saí de lá aprendendo a fazer colunas de gesso que eram utilizadas na própria igreja, vasos, chafariz. Então foi bem interessante essa época para mim, que era uma profissão e eu tinha ali quinzenalmente o dinheiro para comprar as minhas coisas, né? As minhas revistinhas, porque na época, eu sou de uma época que não tinha internet, né? Então eu não aprendi com o YouTube, com tutoriais, professores. Não, eu tive que ir autodidata mesmo, né? Eu tive que trabalhar sozinho, vamos dizer assim. Através das revistas, então tinha os personagens da TV, eu ia lá e tentava copiar. Foi muito de cópia meu trabalho, meu processo de desenho, né? Teu nome artístico é Caco Bogéia ou é Carlos Bogéia? Ah, sim. O meu nome é Carlos Bogéia, mesmo artístico. E quando eu fui criar esse perfil de ilustração, porque eu não podia, tinha já alguém utilizando, né? E eu não queria colocar Carlos Bogéia Arte. Eu queria simplesmente algo que pegasse, né? E pegou. Esse Caco Bogéia é um apelido, um dos meus apelidos, né? Então eu decidi ter 2 perfis, um para ilustração e o outro para escrita, para não deixar as pessoas confusas. Então eu assino como Carlos Bogéia. E o Caco Bogéia é apenas um perfil do Instagram, é o nome desse segundo perfil. Mas as pessoas que quiserem, tiverem interesse de conhecer um pouco mais, visualizar as minhas artes, pode ir no Instagram, @CarlosBogéia, que lá tem um link para o meu perfil exclusivo de ilustração. Referências. Com relação às tuas referências, assim, tu tens assim alguns ídolos, alguns nomes, vamos chamar de ídolos, alguns nomes assim que tu tens como referências para tua
ilustração, para o teu desenho hoje? Olha, atualmente eu me inspiro no trabalho do Conrad José, não sei se você conhece, ele é um espanhol, se não me engano, e ele trabalha muito com um desenho de forma lúdica, né? Trabalha com o traço e a aquarela juntos, né? E traz um resultado muito específico, né? Muito especial dele. Não que eu copie, mas eu busco uma inspiração nele, no trabalho dele. Tem uma quadrinista brasileira que eu me inspiro também, gosto muito do trabalho dela, que é a Mari Canin. E maranhenses, tu tens assim algumas referências? O maranhense tal, alguns colegas aqui do bairro, inclusive, pode ser. Daqui do Maranhão tem o Val Paixão, né? Estilogravura, se não me engano. Muito interessante o trabalho dele. Jailson também, né? Que atualmente ele mora em Brasília, mas ele tem um trabalho muito legal com estereográficas, com canetas estereográficas. Uhum. Também é muito bacana. Gosto do teu trabalho. Obrigado. Que também é muito inspirador, é bem diferente do que eu faço, né? Eu trabalho com linhas mais próximas de um realismo, e o teu vai para um outro âmbito, que eu também gostaria de aprender um pouco mais, que é o acrílico, né? Se não me engano, essa coisa do abstrato também, eu gosto muito disso. Casos e curiosidades. Falaste ainda há pouco sobre escultura. Então a gente tem aqui a ilustração, o desenho, a escultura, mas o Carlos Bogea, ele também tem assim contato com outras linguagens artísticas, por exemplo, música, teatro, dança, que mais? A literatura. Conta pra gente assim que outras curiosidades ou que outros talentos o Carlos tem. Marcos, eu costumo dizer quando me perguntam sobre isso, né? Porque eu sou uma pessoa versátil nessa área das artes, né? Então, para mim, tudo que tem a ver com arte é muito interessante, tudo me chama muita atenção. Apesar da minha casa não ter artistas, né? Acho que eu saí assim. Pessoas simples, pessoas que não optaram por profissões mais comuns, mas entre várias artes eu me encaixo muito na literatura, eu também canto, né? O desenho veio primeiro na minha vida, que eu comecei muito cedo, aos 7 anos, né? Tirando aquela fase do jardim que a criança começa a desenhar, rabiscar na escola, não, eu vim mesmo... Tomar consciência, né? Consciência do que eu gostava daquilo mesmo, sem nenhum objetivo de ganhar a vida com isso, de ser desenhista, eu só gostava mesmo de desenhar. Muito cedo, com 7 anos, e depois disso eu comecei a entrar na igreja, porque eu fazia catecismo também lá, e depois eu entrei para a igreja evangélica e participei de 3 grupos de música. Então aí foi o meu contato mesmo com a música, com banda, com instrumentos. Não consegui tocar nada, apesar de tentar, eu não consegui tocar nada. O máximo
consegui foi aquela meia-lua e parei por aí. Não sou músico. Logo em seguida veio a escrita, né? Na adolescência. Com 15 anos eu comecei a escrever alguns versos. Eu consegui identificar como escritor também. Não queria, nunca passou pela minha cabeça em ser escritor. Para mim é uma coisa muito distante, era algo muito distante. Eu só gostava de expressar, né, as minhas emoções através da escrita. Lancei um livro de poesias no passado que também é ilustrado, né? Tem 30 ilustrações minhas nesse livro. Lancei ele virtualmente, né, na Amazon. Então são duas artes que se complementam. Na verdade também são, se a gente for comparar, e tem 3 artes, né? Tem 3 pedestais aí de arte, no caso da música, da ilustração e da literatura. Também lancei um single esse ano. Pretendo lançar ainda mais 2, que se mistura também com a literatura, porque eu decidi gravar essa música, que é um poema do livro. Ótimo. É uma espécie de um complemento, né, de um outro. Isso, caminham juntas, né? Eu desenho e aí eu insiro essa minha ilustração dentro da poesia, dentro da literatura, que também puxo também para a música, né? E elas se complementam, né?
Bom, você que está acompanhando agora o MA Cult Podcast, eu estou conversando com Carlos Bogea, ele é desenhista, ilustrador, cantor, né? E também escritor. A gente estava conversando ainda há pouco e a gente percebeu aqui que tua arte, o teu universo artístico, ele é meio que voltado para atividades individuais, o desenho, a literatura. E aí eu queria te perguntar agora se você teve já experiências com equipe, né, com trabalhos coletivos, em grupo. Olha, Marcos, até hoje é uma das coisas que eu sinto que ainda me falta, sabe? Eu não tenho, assim, muitos parceiros nesse mundo da ilustração. Eu acredito que não só da ilustração, mas na arte em si, é complicado, porque algumas não podem se deslocar, vamos dizer assim, até outro local. Pensam também, pelo menos na minha concepção, acham que vão tomar o espaço de outra pessoa, sabe? Cada um no seu mundinho ali, e aí eu nunca trabalhei com equipe. Sempre foi algo muito particular, muito individual. Eu acho que o máximo é quando eu trabalho na internet com alguns autores, um desafio, vamos dizer assim, que se lança na internet, aí eu participo, mas em equipe ainda não tive essa oportunidade. Tu falaste sobre uma parceria futura que está em curso com uma ilustradora nacional. Conta um pouquinho para a gente como é que está esse processo. É um curso, né? É inédito que ela ofereceu, né? E ela chamou algumas pessoas interessadas. O curso é sobre quadrinhos, que eu também sou formado em comunicação audiovisual. Então é algo que me chama a atenção também, a narrativa visual. E aí entramos, né, em contato com ela e ela vai nos acompanhar para que no futuro nós estejamos com um produto, né, um quadrinho nosso para trabalhar, para vender. Então a ilustradora é a Mari Canin, né? E ela é uma quadrinista nacional premiada, ela é uma autora também, ela escreve muito bem, é alguém que eu acompanho e que breve, através desse contato com ela, a gente vai estar aí produzindo um quadrinho futuro, né, no final dessa nossa jornada aí de alguns meses. Tipo de arte que Carlos Bogea faz? Estou cercado por muitas mulheres fortes, né, na minha família. A princípio, a minha mãe, né? Ela é, no caso, o melhor exemplo que eu posso te dar aqui de mulher forte, de mulher guerreira. Então, as mulheres estão sempre presentes na minha ilustração. Tanto é que já chegaram também a ser uma crítica também. Você só desenha mulheres, você não desenha homens, animais. Mas é uma forma que eu tenho de me expressar a minha honra às mulheres da minha vida, às mulheres fortes da minha vida, que eu tive contato, a partir da minha mãe, das minhas irmãs, das minhas primas, das minhas amigas. E minha arte é sempre voltada para esse local, o local social, né? O local onde eu vou criticar. E isso se insere também na literatura. Eu escrevo muito sobre a crítica social. Eu tenho um conto, por exemplo, que é o Cárcere, que ele fala justamente dessa violência que a mulher sofre, a violência doméstica, um dos problemas sociais que a gente vem enfrentando, infelizmente, na sociedade brasileira e mundial. Então, a minha arte ela é muito isso, ela é uma forma de eu criticar essa sociedade, criticar essa forma como as mulheres, como o negro, como a comunidade LGBT, entre outros grupos minoritários, de chamar a atenção, que tem essa arte como uma ferramenta de crítica social. Então, muito do que eu desenho, do que eu escrevo, do que eu canto, está inserido nesse meu pensamento. Pandemia. A gente passou recente por uma pandemia de Covid-19. E hoje a gente está vivendo uma outra situação, né, mundial, que é esses conflitos, né? A guerra na Ucrânia e conflito na Palestina versus Israel, que são eventos que acabam trazendo debate para o nosso dia a dia.
E você, enquanto artista visual, queria que tu comentasse para mim se tu te relacionou com isso, com esse tipo de assunto, e como é que foi para ti no período da pandemia? No caso da Palestina, Israel, eu fiquei meio neutro, né? Não porque eu não queria me expressar, mas porque eu estava envolvido em outros trabalhos, né? Eu estava inserido em escrever o próximo livro, mas que não vai ser ilustrado. Então eu estava mesmo focado em escrita, né? Nesse meu universo de escrita. Mas, por acaso, se tiver no momento, no contexto, algo que me caiba ali como artista, como crítico, eu querer realmente demonstrar isso na minha arte, eu vou lá e critico, né? Mas nesse específico eu não cheguei a me expressar artisticamente nas redes. E durante a pandemia, no caso, o fruto dessa pandemia foi as 30 ilustrações que eu fiz com o livro, porque eu já tinha alguns textos na gaveta, e aí, na pandemia, eu senti que tinha ali um tempo ocioso, eu comecei a trabalhar offline, tendo que trabalhar, fazer os meus afazeres do trabalho, mas também tinha essa questão de o que eu vou fazer, né? Já que não tem nada para me direcionar, não tinha galerias, não tinha... Eu tinha acabado também um contrato de vendas de quadros, tinha finalizado esse contrato, não estava mais rolando nada, nenhum evento presencial, então eu decidi focar nesse livro, que é o Delírios Poéticos, e traz alguns poemas, inclusive falando da pandemia, de como eu me sentia naquela época, né? Muito da pandemia, daquelas questões de você ficar preso naquele momento, de não saber o que vai acontecer, do desconhecido, com a questão da política que nós tivemos, infelizmente, com o governo que esteve, o governo passado, foi muito criticado por mim dentro desse livro, dos meus textos, né? A maior parte do teu trabalho, ele é feito no digital, ou é 100%? Que trabalho digital é esse? Eu trabalho com mix media, né? Na maioria das vezes, o meu desenho, meu trabalho, ele é digital por conta mesmo da praticidade. O cliente, às vezes, não quer, na maioria das vezes, não quer esperar tanto, né? Então, eu trabalho com materiais, por exemplo, se eu for trabalhar com uma aquarela, é o tempo dela. Eu tenho que esperar secar uma camada, outra camada, e aí secar no secador. Tem uma demanda. E se o cliente me chega e diz assim, olha, eu não quero essa cor, você pode trocar? Eu vou ter que fazer um outro desenho, porque não tem como eu refazer aquilo. Então, por essa questão de praticidade, eu fui migrando aos poucos para o digital. Não tem muito tempo, eu migrei em 2017 para 2019, vamos dizer assim. Foi através de aplicativos de celular que comecei a fazer essa migração. Então, basicamente, tem muito do que o cliente quer, que o cliente deseja para trabalho, porque a gente trabalha com ilustração, você sabe. Depende muito do que o cliente quer e para onde aquele serviço vai ser utilizado. Então, basicamente, eu tenho clientes que querem, por exemplo, uma logomarca, querem uma estampa de camiseta, querem uma capa de livro. E aí, por conta dessa demanda, eu tive que migrar para o digital pela praticidade, porque aí eu posso atender com mais rapidez e posso também atender outras pessoas. Eu utilizo, na verdade, aplicativo, hoje, atualmente, Procreate, que é um tablet, e ele vem também com uma caneta, utilizo essa caneta, mas eu demorei ainda para migrar, porque eu trabalho com o computador também, é uma mesa digitalizadora, que vem acompanhado com uma caneta, né, e aí você pode desenhar, porque é difícil para mim desenhar com o mouse, né, o meu desenho ele tem várias nuances, trabalho com cabelo, o cabelo tem que ser cada fio, né, cada curvatura, então para fazer isso no mouse é difícil. Então esses materiais me auxiliam, né, o meu computador, a minha mesa digitalizadora e o meu iPad. A arte vai ao mercado. Agora eu queria entender como é que funciona esse círculo do mercado em que você está inserido. Como é que tu vende o teu material? Como é que te aproxima do cliente? A primeira coisa é pelo boca a boca. Continua assim desde quando eu era adolescente até hoje, é pelo boca a boca, né?
eu faço, por exemplo, para você, uma arte. Então, vai um amigo na sua casa e vê essa arte, você, olha, comenta que foi eu que fiz e esse teu amigo entra em contato comigo. Então, basicamente, em primeiro lugar, é esse boca a boca. Depois é pelo portfólio. Eu tenho no Behance, atualmente, que é, para quem não conhece, é uma plataforma de artistas onde artistas, diretores de arte, eles estão ali movidos nessa questão de procurar novos artistas, projetos. Então, em segundo lugar, é pelo meu portfólio. E em terceiro, é por contratos terceirizados, né? Por exemplo, eu repasso a minha arte para uma loja, essa loja me repassa meus royalties. E em quarto, também pelas redes sociais, né? Eu costumo dizer que as redes sociais é o último local onde os clientes eles chegam até minha arte, chegam até mim, né? Que hoje em dia você precisa de uma rede social para estar divulgando. Eu utilizo o Instagram, no caso, por ser uma rede social bem mais visual, né? Interessante. Utilizo também o TikTok, mas o TikTok ele não, sabe, é aquela coisa de você utilizar, mas você sabe que não tem um retorno financeiro. É mais para divulgação mesmo. Então, a que eu mais utilizo para esses fins é o Instagram, que eu tenho várias ferramentas ali e o público está mais perto, né? Está mais perto de mim. Pode enviar uma mensagem, pode acessar também os links que a gente pode colocar ali. Então, é por aí. A internet é crucial para a natureza do teu trabalho, né, cara? Só as pessoas que conheciam que eu vendia minhas artes é que tinha o boca a boca, né? Hoje em dia, para qualquer arte que você for fazer, você precisa de uma rede social, de uma internet, porque é aquela ideologia, aquela história de você ficar ali dentro do seu quarto, dentro do seu ateliê, fazendo as suas coisas, esperar que o cliente vá até você, isso não existe. Isso não existe mais. Antigamente a gente tinha o quê? E até hoje ainda se é utilizado as galerias, as feiras, onde tem realmente esses encontros presenciais, onde o artista ele promove ali essa divulgação da sua arte, e hoje a gente tem isso de forma virtual. Então, por que não utilizar? Então, eu utilizo sim, né, porque é prático, eu alcanço pessoas do mundo inteiro, não somente de São Luís, mas do Brasil e do mundo inteiro, através da internet. Então, foi uma porta, né, que se abriu, muito importante aí para os artistas, mostrar seu trabalho, mostrar que veio. Tu costumas visitar exposições, museus? Eu costumo, inclusive é um hábito que eu herdei da minha mãe, porque nós costumávamos já ir visitar igrejas, né? Então as igrejas têm aquelas esculturas e ela gosta muito de esculturas. Então eu passei a
ter esse hábito por conta dela. Então eu gosto muito de visitar museus, exposições, inclusive até a última foi a da Maria Firmina dos Reis, ali no Palácio de Gentil Braga. Então eu gosto muito, porque isso também é uma forma de enriquecer a minha memória visual, né, como artista, e apreciar também os outros artistas aqui da cidade. Consegue te enxergar trabalhando com outra coisa? Tu consegue te imaginar que não seja artes? Não consigo. É uma parte muito importante de mim. Eu acho que eu me expresso muito por arte, sempre me expressei por essa arte. Seja na música, seja cantando, seja escrevendo, desenhando, eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? E é bom porque, assim, se você tiver uma profissão, em breve você não vai poder estar ali, mas o desenho não, o desenho é diferente, você continua ali com qualquer idade, você pode começar com qualquer idade, e não tem essa data, né, de inspiração, sabe? Você vai continuar ali até quando você quiser e puder. Então isso, sem dúvida nenhuma, vai continuar. Não tem como eu tirar a arte, né, da minha pessoa, da minha essência. A arte faz parte de mim. Vida, Arte, Vida. O que a arte significa além disso tudo para ti? Além de ser uma forma de me manter, né, financeiramente, a arte, ela é uma ferramenta que eu consegui encontrar e encaixar a minha forma de dizer que eu tenho voz, sabe? Dizer que eu existo. Uma forma de dizer à sociedade que eu posso e sou capaz de fazer diferença através da minha arte, seja ela qual for. Às vezes as pessoas acham que tem que iniciar na ilustração digital com um iPad, sabe? Não é assim. Eu comecei com um celular Samsung, sabe? Daqueles bem pequenininho, fazendo no dedo, porque não tinha, na época não tinha caneta, né? Aquelas canetas touch. A gente tem no tradicional, a gente pode sentir o pincel, a gente pode sentir o lápis. Mas no digital não tem isso, porque eles vão simular o traço do tradicional. A pessoa pode começar com um celular mesmo, né? Pode ser um celular Android, pode ser um iOS, não importa. Tem alguns aplicativos que eu posso indicar aqui para você, que eu usei, que eu utilizei e são muito bons, que são os Medbank Paint e o Sketchbook. Tem pincéis interessantes que você pode brincar ali, você pode até fazer ótimas ilustrações a partir desses aplicativos. Tem vários pincéis, borrachas, sprays, então você vai lá e brinca com isso, né? Sem aquela necessidade de estar se comparando a outros artistas, né? Porque também tem esse problema da pessoa querer se comparar a um nível de um artista lá na frente. Então, vai um conselho, né? Se tiver que comparar, que compare-se a você mesmo, ao seu processo. Compare-se com o seu eu do passado, com o seu eu de agora. Então, esses aplicativos são muito interessantes. E aí, depois, pode investir numa mesa, no caso, se você trabalhar com computador, numa mesa digitalizadora, que é um tablet que você não tem a tela, você olha direto para o computador, e pode ser aí de entrada, nós temos aí mesas a partir de 300, 400 reais, que é um preço acessível, que as pessoas também acham que, nossa, é muito caro comprar. Não é. Você conseguir comprar, adquirir uma mesa de entrada, você já consegue fazer bons trabalhos, né? E aí depois você vai conseguindo comprar novas peças, novos materiais. Tudo depende aí do seu nível de aprendizado e de retorno. E na minha arte, exclusivamente falando aqui, eu tento manter no digital a mesma essência do tradicional. Tanto é que perguntam, como você fez isso? As pessoas chegam lá no meu Instagram e perguntam, como é que você fez? É tradicional ou é digital? Elas não sabem identificar. Se eu não falar ali na legenda, elas não têm como saber. Então, para mim, é isso. Não é uma coisa que você vai fazer o seguinte, você vai, no tradicional, você desenha assim.
X, e no digital você trabalha de outra forma. Não. Eu tento levar para o digital o mesmo traço, as mesmas técnicas, lógico, com as suas peculiaridades, com as suas diferenças, mas eu tento ali mostrar que eu quero fazer algo semelhante ao tradicional. A tua dica foi bem didática. Tu tens pretensões ou atua também como professor de desenho, de ilustração? Eu sou professor de português e inglês, né? As pessoas falavam assim, quando é que você vai trabalhar? Você trabalha ou você vai só desenhar, só escrever também? Então as pessoas acham, até hoje eu ainda escuto isso, quando é que você vai trabalhar e largar o desenho, sabe? Parece que a gente está desenhando e a gente está vagabundando, e não é assim, sabe? A gente está trabalhando. Então eu sou formado em letras, né? Minha primeira formação é letras, português, inglês, e depois eu me formei em comunicação. Então tenho vontade sim de lecionar sobre arte, sobre desenho. É algo no futuro que eu pretendo fazer, talvez online, para abrir esse leque aí de possibilidades, porque, infelizmente, a gente ainda carece de cursos de desenho, sabe? Pessoas aqui, principalmente São Luís, que é uma cidade cheia de talentos, cheia de pessoas talentosas, mas que, por falta de oportunidades, elas deixam de trabalhar no que querem, no que gostam. E tem muito espaço, principalmente para a ilustração, que é um universo, sabe? É um universo aí de possibilidades e as pessoas às vezes não têm conhecimento por falta de oportunidade. Então, se eu tivesse essa oportunidade de lecionar sobre desenho, eu também teria muito prazer, já que eu sou autônomo, né? Eu não tive um professor, então eu tive que aprender tudo sozinho. Então, quando você aprende tudo sozinho, é um pouco mais difícil. A gente falou ainda há pouco de internet, sobre essa facilidade dos tutoriais. Eu não tive isso, não tive tutorial, não tive quem me orientasse. Então eu quebrei muita cara, mas consegui chegar ali no nível que eu posso aí me virar e aprender. A gente nunca aprende tudo, continua ainda aprendendo e trabalhando técnicas e por aí vai. Bom, falar em vai, o nosso tempo se foi. Carlos Bogea, muito obrigado por aceitar o convite para participar da nossa conversa aqui no Emiacult Podcast. A gente fica muito agradecido e enriquecido, né, pelas dicas, pelo papo, foi muito legal. Eu que agradeço o convite, Marcos. Quando falar de arte para mim, falar de literatura é muito interessante, gosto muito. A gente poderia estender esse papo aqui pelo dia afora, mas eu te agradeço pelo convite, por poder divulgar um pouquinho da minha arte. E é isso. Obrigado a todos. Ok, tivemos uma conversa cultural com o artista Caco Bogea e sei que você gostou. Então compartilhe com mais pessoas esse episódio, ok? A gente se encontra em outro papo, em outra conversa cultural do Emiacult Podcast. Abraço! Emiacult Podcast. Conversas culturais e manifestações artísticas emaranhadas num só lugar. Apresentação e direção de Marcos Belfort. A locução é de Mayra Nogueira, com edição de áudio de Márcio Calvé. Emiacult Podcast, uma produção da Bel Áudio Visual.